Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Melhores Empresários. O programa que nasceu com o objetivo de reunir, de celebrar e de comunicar os melhores empresários da nossa região, aqui do Litoral Norte, mostrando que eles são realmente referência, que a competência deles os trouxeram até aqui, até você que está em casa. E hoje nós vamos compartilhar muita informação, um bate-papo leve, divertido, com 3 grandes mulheres. Mulheres que estão conosco há muito tempo no Melhores do Ano e também temos estreia. Temos aqui hoje uma empresa nova. Temos 2 jovens empreendedoras que estão pela primeira vez conosco no Melhores do Ano e vão contar para vocês um pouquinho da trajetória delas. Comigo aqui, então, para esse bate-papo nessa noite, esse bate-papo leve, divertido, um bate-papo de mulher, para você que está em casa, eu tenho plena certeza que vai se divertir muito na noite de hoje. Cláudia Taide, cirurgiã dentista, minha amiga, profissional referência da região do Litoral Norte, mais de 20 anos de experiência nessa área que ela tanto ama. A Cláudia aí que está sempre buscando conhecimento, está sempre buscando inovar para atender não só a parte clínica da odontologia, mas também estética. Daqui a pouquinho ela vai apresentar para vocês um pouquinho do trabalho dela, um pouquinho da clínica. E também aqui conosco hoje, 2 jovens empresárias, empreendedoras, 2 irmãs que estão aqui conosco, que é a Jenny e a Victoria. Sejam bem-vindas ao Melhores do Ano, sejam bem-vindas ao nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, sobre beleza, sobre autoestima, sobre feminilidade. É difícil a palavra, né, para falar. Então a gente vai falar sobre o papel das mulheres nas empresas, nas famílias, nas relações e o papel da mulher, da jovem mulher na sociedade. Então vamos começar apresentando. Quero agradecer muito vocês pela participação e pela confiança, não só aqui hoje no podcast, mas também no nosso evento. A Cláudia que está aí conosco, né, Cláudia? O Melhores do Ano, ele veio para celebrar esses empresários, mas muito mais do que isso, para fazer uma grande rede de relacionamento, das pessoas se apoiarem, porque a nossa dor aqui do litoral é a mesma, né? Os nossos dilemas, os nossos desafios dos empresários é sempre o mesmo. E aí, ao invés da gente ficar rivalizando, nós decidimos juntar esse grupo de pessoas para que se apoiarem. E às vezes tem pessoas do mesmo segmento e tem pessoas é uma troca, né? A gente compartilha muita informação e criou então essa grande rede de relacionamento que tu estás conosco desde o início. A Cláudia sempre proativa e sempre buscando apoiar os movimentos aqui do nosso litoral. E eu quero que você se apresente um pouquinho para a nossa audiência, a audiência do Litoral na Rede. Apresente a Cláudia Taide e depois fale também da doutora Cláudia aí, há mais de 20 anos sendo cirurgiã dentista. Cláudia, tu se formou muito jovem. Eu acho que sim. Eu digo que assim, ó, é tão importante essa rede que foi criada, pessoas que a gente vê que estão com a gente desde o início, que a gente acaba tendo uma relação muito legal e importante, tanto para o crescimento pessoal de cada um, quanto para o crescimento da empresa. Desde a primeira vez, os Melhores do Ano, eu vi assim, gente, eu tô aqui só com fera, só com gente do bem, só com gente boa, só com gente realmente empreendedora. E que, gente, ser empresário hoje no Brasil, em Tramandaí, em Bé, não é fácil. A gente tem que estar lutando todos os dias. A gente tem que estar se superando todos os dias. E se manter no topo não é fácil. A gente tem que estar inventando, tem que estar indo atrás das coisas, atrás de tecnologia. A gente que trata com beleza, com estética, tem que estar sempre fazendo curso, tem que estar sempre indo atrás, né? E eu, como cirurgia dentista, é a mesma coisa. São 23 anos que vai fazer agora de odontologia. Eu digo que eu sou dentista raiz, mas eu também entrei para a área da estética, né? Sou especialista em harmonização facial, sou especialista em cirurgia e implantodontia. Então eu vejo que assim a parte da estética não é só a beleza. A gente tem que considerar, eu que digo harmonização facial,
eu preciso da parte. Adianta eu estar toda linda, maravilhosa, preenchida, bronzeada, né? E com um sorriso que não me ajuda? Então, eu digo que a odontologia é muito importante para isso, porque o sorriso é o que acaba comandando a nossa vida e é o nosso cartão de visitas. Aquilo é o plus, né? A estética é o plus, mas eu digo que o sorriso é o mais importante. Então, eu sou apaixonada por sorrisos e por pessoas. E por isso que eu me mantenho há tanto tempo na odontologia e na estética lá em cima. Ai, eu sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela. E mais, a Cláudia falando, a gente chega até a se emocionar, porque o Melhores do Ano, realmente, quando ele foi pensado, a gente trouxe empresas, referências, empresas que realmente se destacam por estar sempre melhorando e por estar sempre inovando, mas nós trouxemos mais do que isso, né, Cláudia? Nós trouxemos pessoas de bem, pessoas com credibilidade. Porque antes de tu ser um bom profissional, tu precisa ser uma boa pessoa, né? Tu precisa ter valores, princípios, e é isso que norteia sempre esses nossos encontros, e esse ano aí com esses pequenos encontros ao longo do ano, para não ser só uma celebração, mas também para qualificar, para treinar e para gerar negócios entre essas pessoas, né? E eu também diria para valorizar o profissional, porque isso é importante. Às vezes a gente está dentro de um consultório ou dentro de uma sala e que a gente acaba não se comunicando com pessoas, a não ser aquela pessoa que vai naquele momento. Então é muito importante isso para a gente poder divulgar e também se valorizar. Porque eu acho que nós merecemos valorização. E às vezes a gente vai deixando essas coisas um pouquinho de lado. E que elas são importantes. Na rotina, né? No dia a dia. E eu quero escutar um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês tão jovens, tão lindas, tão bronzeadas. Quero entender como é que nasceu esse estúdio, essa clínica de vocês aqui em Tramandaí. Duas irmãs, né? Vocês trabalhavam como CLT, trabalhavam cada uma numa empresa diferente, no comércio aqui da região. E da onde nasceu essa vontade de empreender? E por que esse segmento da beleza, da estética, da autoestima? Queria que vocês apresentassem aí, então, para quem está em casa nos assistindo, o trabalho de vocês. Para quem está em casa, ó, manda aviãozinho, segue Litoral na rede, nas redes sociais, segue a Agência Comunica, Melhores do Ano. Esse programa tá bom demais e só tá começando. A gente começou já faz quase 3 anos, na verdade, que a gente tem um estúdio, né? E as duas trabalhavam em CLT, mas sempre teve aquela vontade, aquele sonho de empreender, né? O nosso pai sempre foi de ter vários ramos, vários negócios, então a gente sempre teve essa vontade. E eu já trabalhava há 4 anos numa farmácia, peguei toda aquela parte da pandemia ali, quase enlouqueci, eu achava que era bem aquele caos, peguei tudo aquilo. E daí aquilo me desgastou bastante, eu já estava desanimada de trabalhar na farmácia, até que eu saí. Aí, tipo, no mês seguinte, a gente conversando, assim... Acho que na mesma semana, né, que tu saiu. Foi tipo, bem rápido, assim. Aí eu peguei minha rescisão, deixei guardadinha, e a minha irmã Vitória, ela trabalhava numa outra empresa. E daí a gente conversando, assim, do nada, surgiu a ideia, vamos abrir um negócio juntos dela. Vamos. E daí era uma coisa que chamava atenção, que ela ia pra longe fazer o bronze. E aqui na cidade, na época, não tinha. Daí a gente já seguia alguns lugares que tinham, né? O espaço era uma coisa que a gente gostava e tal. E daí surgiu a ideia. Sim, surgiu a ideia e a gente, na hora, assim, a gente nem pensou muito, né? Porque a gente tinha pouquíssimo dinheiro, assim, para investir no estúdio. E eu continuei trabalhando no emprego. Ela continuou fazendo marmita, daí ela começou a fazer marmita. E a gente começou a intercalar os dias no estúdio. Eu trabalhava um dia, ela trabalhava outro. E aí, no outro dia, eu trabalhava no meu outro emprego, né? E ela fazia as marmitas. E daí a gente manteve assim, ela no emprego dela, aqui nas marmitas, e eu no meu. E a gente foi iniciando aos poucos, né? Foi bem difícil. O início, assim, só o que a gente tinha de dinheiro era só para conseguir alugar um espaço, e a gente alugou uma máquina. A gente iniciou alugando. Bem louca, sem fundo de caixa, sem nada. Vamos alugar. Eu digo, se fosse hoje, nunca que eu faria uma loucura dessa. Faríamos sim. E daí acabou que daí o primeiro ano foi muito difícil, a gente não tirava salário, não tirava nada, era só para pagar os custos. Teve mês que a gente achou que ia ter que desistir, porque não dava nem para pagar as contas. Aqui o pessoal não tinha o hábito, né, de manter inverno e verão bronze. No verão até foi bom, nosso primeiro verão, mas o inverno foi muito difícil.
Aí depois, aos pouquinhos, foi fluindo. Depois do primeiro ano, a gente conseguiu comprar daí a máquina que a gente alugava. E daí só fluiu, né? Graças a Deus, a gente fidelizou bastante cliente. Teve o boca a boca também ali, que uma indicava para outra. E daí acabou dando tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente tem a nossa cartela ali de cliente fixa, tá sempre chegando alguma por indicação também. Vocês sabem que vocês chegaram até o Melhores do Ano. A gente tem um critério, né, de empresas novas que participam e pessoas que participam desse. Vocês chegaram por muitas indicações, né? Muitas pessoas disseram, tem que chamar as meninas, porque são meninas, né? Tem que chamar as meninas para participar, porque a gente faz lá. E não foi nenhuma, nem duas, foram muitas. Então, vamos então conversar com as meninas para fazer parte desse grupo, porque a história de vocês realmente é uma história que inspira, é uma história que quem tá em casa pensa, mas hoje saí do meu emprego, né, pandemia, tava todo mundo com a saúde mental um pouquinho debilitada naquele momento, ainda mais, imagino eu, tu em farmácia, né, atuando ali sempre com a vulnerabilidade, sempre com o lado negativo das coisas, porque farmácia, infelizmente, a grande parte é na doença, e aí tu se reinventar e aí não desistir, paralelo ao sonho de vocês, vou fazer minhas marmitas, vou continuar no meu emprego, mas vocês não desistiram do sonho e hoje aí são referências, são indicadas e o boca a boca, eu sempre digo isso, eu trabalho com a Cláudia há muitos anos, o quem indica, né, é muito gratificante, assim, tu fazer um marketing maravilhoso para prospectar novos clientes, e hoje a internet está aí, a gente tem que utilizar todas as ferramentas, inteligência artificial, mas é impagável aquela indicação. Vai lá na doutora Cláudia, né? Vai lá na Cláudia, vai lá. Aquilo mostra que, assim, quem foi, gostou, tu fidelizou aquele teu cliente com atendimento, com profissionalismo, e ele te indicou. Então, não tem marketing melhor do que o boca a boca e da indicação. E aí, meninas, vocês trabalham, tanto a Cláudia quanto vocês trabalham basicamente, a Cláudia na odontologia não, mas basicamente vocês trabalham com mulheres, né? Sim. Vocês é quase que 100% ou tem homem que faz bronze? A gente tem pouco cliente homem, assim, a maioria é marido de cliente, que daí vão viajar, a esposa leva junto, daí os dois fazem ali meio que junto, mas é pouquíssimo, assim, é raro. A maioria são as mulheres. E a Cláudia na estética... É que nem a harmonização, né? Hoje em dia é muito difícil... Tem crescido bastante, a harmonização masculina tem crescido bastante, mas é muito mais a harmonização feminina do que a masculina. Porque, não, eu não vou fazer, porque o outro... tem um preconceito um pouco com relação a isso. Agora tá melhorando. Né? O bronze, no início, eles taxavam de coisa de gay, né? No início, aí depois não, depois começou a normalizar. Mas tem aumentado bastante. Na parte da harmonização masculina, tem aumentado homens que querem fazer botox, que querem fazer preenchimento de mandíbula, né? Para se sentirem mais harmonizados, tem aumentado bastante. Mas, realmente, o maior público nosso é feminino. É feminino. Quem não gosta de estar lisinha, com um botox, com um preenchimento, uma boca linda, quem não, né? E é tão bom trabalhar com outras mulheres, né? Isso foi o que mais encantou a gente, porque foi um ramo totalmente diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, as empresas, né, que a gente trabalhava antes. E foi isso que fez a gente se encantar. Tipo, trabalhar com a autoestima das mulheres é tão bom. Às vezes elas chegam tão xoxinhas, assim, triste com alguma coisa que aconteceu, ou um término de algum relacionamento, e sai, assim, brilhando, se sentindo maravilhosa. Então, isso foi o que É o que a gente sempre fala, que não é só um bronzeamento, né? É a autoestima, é o cuidado que a gente tem desde o atendimento com elas, para elas se sentirem bem confortáveis, né? E ver a carinha delas, né, ali depois do bronze. E é quase uma terapia, né? É uma terapia. Gente, é quase uma terapia, porque bronze é a vida botox. Gente, botox, não sei a partir de que momento da minha vida que eu e a Cláudia temos um pacote vitalício, eterno, de botox, porque é vida, porque é autoestima, é tu despertar o feminino que existe dentro de ti. Nós que somos mulheres empreendedoras, que a gente todos os dias é uma rotina nova, eu sempre digo assim que a nossa rotina de empreendedora, todos os dias a gente acorda com o desafio de se reinventar e de fidelizar aquele teu cliente, de manter o teu negócio. A gente não tem uma estabilidade, né? Sim. Passamos aí por pandemia, passamos por enchente, a gente teve que se reinventar e muita gente boa vem entrando no mercado, então a gente tem que sempre buscar o aprimoramento. Mas, às vezes, a gente esquece de desempenhar esse papel do feminino. Muitas mulheres, eu falo por mim, mas muitas mulheres se identificam assim que na correria ali de maternidade, de filha, de amiga, de mulher, tu esquece o teu papel do feminino que é se cuidar. Tu se coloca sempre lá na
a última prioridade. E graças a Deus, muitos movimentos têm feito essa inversão disso. Não, tu tem que primeiro estar bem contigo e se cuidar, e cuidar da tua saúde mental, da tua autoestima, com o teu feminino, para depois cuidar dos outros, né? E isso, eu acho que vocês falaram, é um apoio mútuo que as mulheres vêm se fazendo. E aí vocês chegam lá, não é só um bronze, é todo um encantamento desde a chegada, do cafezinho, da conversa, do apoio, do incentivo, né? A Cláudia é a mesma coisa, assim, as mulheres chegam lá, tu imagina, é a realização de um sonho, né? Eu digo assim, ó, a gente fala em acolhimento, né? A Acolhimento. gente tem que acolher as pessoas que vão procurar o nosso trabalho. E eu digo assim, eu como cirurgia dentista, antes de harmonização, eu já tinha esse acolhimento com o paciente, né? Eu já cuidava do sorriso. E eu digo que às vezes as meninas estavam falando ali, e às vezes terminou um relacionamento, tem algum problema. Aí tu imagina um paciente que tem um problema com o sorriso dele. E tu entrega um sorriso, os pacientes choram, os pacientes se emocionam com aquilo. E eu digo que o dentista, ele é um pouco psicólogo, né? Porque ele chega lá, que todo dentista tem mania de conversar com o paciente com a boca aberta. Fica perguntando, depois tu me responde, né? Claro, isso daí é um pouco assim do acolhimento que a gente faz. Por quê? Porque o paciente às vezes tem uma insegurança, ele tem medo, então tu fica conversando, tu fica falando para ele, para passar aquele tempo, né? E aí quando tu entrega aquele sorriso para ele, gente, quantidade de paciente que quando eu entreguei o sorriso já chorou, né? É emocionante. E eu, desde o início, eu sempre fui desse lado, assim, humanizado. Atendimento personalizado e humanizado. E na harmonização não foi diferente, né? E sou muito feliz por isso e por ter pacientes. Gente, eu tenho pacientes de quantos anos? 10, 23. 20. Exatamente. 23. Então, é difícil, assim, eu ter um paciente que começou comigo que não continua até hoje. Nem que seja para ir lá fazer um botox, ou fazer uma limpeza dentária, ou fazer um clareamento. Então, o mais importante que eu digo é o acolhimento, que nem vocês estavam falando, entendeu? É aquela segurança, aquela segurança que tu passa, aquele amor, aquele carinho. É o mais importante que eu vejo isso. Com toda certeza. E a Cláudia, eu sempre digo assim, que o trabalho dela realmente terapêutico. Tu vai lá, ela te recebe. Quando a gente tem o sábado da beleza, né? O sábado da harmonização, ela te recebe com coquetel, ela te recebe com espumante. As meninas da recepção fazem todo esse acolhimento para te já se sentir pertencente àquele ambiente, sabe? Tipo assim, não é um momento de eu ir lá só fazer um procedimento, não é o meu momento. É o meu momento de olhar para mim, né? De rever a minha prioridade como mulher, de estar ali, de confraternizar, de ver amigas. Então, acontece muito lá quando a Cláudia faz esses pequenos eventos, que ela faz rotineiramente no consultório, de amigas combinarem. Vamos fazer o botox junto, vamos lá na Cláudia, passam a tarde. Então, é uma experiência, não é só um procedimento, é tudo que ele traz junto, né? Da gente se olhar. E a Cláudia também tem feito alguns eventos, aí, claro, não dentro da clínica, mas para despertar essa conscientização de que as mulheres precisam se cuidar, se apoiar. Vem novidade aí esse ano de novo, né? O ano passado tu fez e foi sucesso. Na verdade, a gente tá falando da Noite Rosa, Isso. né? Eu sempre fiz na clínica, todo o Outubro Rosa, ou Dia das Mulheres, eu sempre fiz um evento na clínica. Só que aí começou a aumentar, começou a ser maior e não tinha espaço para todo mundo. E aí nós fizemos, o ano passado, a primeira Noite Rosa, lá na Pátios Eventos, né? Que é a da Andrea, uma amiga minha e paciente minha, e nós fizemos lá. E esse ano nós vamos ter a segunda edição da Noite Rosa. Então as meninas já estão convidadas para participar, né? A gente não tem a data ainda certa, mas é. Eu estava dizendo que ela estava falando, eu recebo com espumante, né? Mas a gente sabe, né, que nós tivemos uma relação de amizade, na minha casa também é a mesma coisa. Então, ela também tem esse acolhimento, esse recebimento. Eu acho que nem elas falaram do pai delas, achei bem importante, porque realmente a gente tem bagagem, né? A gente tem referências. E o meu pai também sempre foi assim, acolhedor. Então, é desde casa que a gente começa a ser assim, né? Mas a gente tem, né? A gente traz muito isso dessa herança genética da nossa família. E é a referência, é o exemplo, né? Eu sempre digo o exemplo arrasta. Então, esse acolhimento, esse pai de vocês que sempre foi um empreendedor, que mostrou para vocês que era possível. E é aquela coisa que a gente sempre fala.
nenhum sonho é impossível. A gente só tem que se dedicar, a gente tem que buscar referências, a gente tem que buscar estar. O que que os melhores estão fazendo? Eu quero chegar lá onde ele está. O que que ele está fazendo? O que que eu tenho que estudar? Aonde que eu tenho que ir para. E aí, por isso que hoje, depois de toda essa trajetória, vocês estão aqui, porque vocês estão entre os melhores. E eu sempre falo, né, Cláudia, que os melhores andam com os melhores, porque nós somos o espelho das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente tinha que conviver mais, Cláudia, porque lá em casa também é sempre uma espumantinha na recepção. Eu tô achando. A vida é tão corrida, né, gurias? A gente acaba que hoje ficou tudo, parece que não dá tempo, nosso dia não tem como alcançar todas as demandas, e a gente acaba deixando o básico, que é se cuidar, esse momento entre as mulheres, esse momento entre as amigas, que é muito, muito importante, né? Eu sempre digo assim que uma mulher precisa de outras mulheres para ser mais feliz, né? Uma relação, às vezes, de amizade, ela tem um peso tão importante quanto uma relação amorosa. Verdade. Uma amizade verdadeira, assim, daquelas que são para a vida inteira. Então, como mulheres, a gente precisa estar sempre juntas uma das outras e se apoiando, e apoiando os negócios uma das outras, né? A Cláudia indicando paciente para vocês indicando para a Cláudia, indicando para a agência, eu indicando, né? A gente já faz esse networking naturalmente, mas hoje nós estamos aqui para mostrar para você em casa como que a gente faz isso e como que é essa relação delas com os pacientes lá nas empresas. Você que está em casa, acompanha nossas redes sociais, sigam as redes sociais aqui das nossas convidadas, que o nosso bate-papo só está começando e, gente, elas são referência por isso, porque além de lindas, olha aqui, todas, né? Hoje vim até de batom vermelho, se eu tiver com dente sujo aí, não repara, porque, né, é assim, a gente conversa e flui, e aí acontecem esses percalços aí nas nossas gravações. Meninas, eu queria que vocês colocassem agora, que a gente iniciasse um bate-papo realmente sobre vocês que trabalham aí com autoestima, com beleza, com mulheres, sobre essas harmonizações faciais, Claudia, isso é muito importante, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, assim, porque hoje em dia a gente tem que ter um limite, né? Porque teve uma época que, graças a Deus, está mudando isso agora, a gente vem fazendo desmistificando, fazendo um processo inverso, assim, até muitas mulheres estão tirando as próteses de silicone, né, sendo um pouco mais natural, mas teve uma época que a gente olhava, principalmente nas redes sociais, que todo mundo se parecia que todo mundo era muito igual, eu não sei se eram os filtros do Instagram, ou se era realmente a harmonização. E, gente, era uma coisa assim, no meu ponto de vista, a pessoa perdia, no meu ponto de vista, da gente, cada um pensa e faz do seu corpo o que quiser. Mas parecia que a pessoa perdia aquela identidade, sabe? Ficava muito artificial. Até onde a autoestima, a beleza, a busca de um corpo, de um estereótipo perfeito, vale a pena tu perder a tua identidade. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu digo assim, né? Realmente tu tem razão. Teve uma época que existia uma padronização facial e não uma harmonização facial. Tu ia em congressos, eu tô falando em 5 anos, não é muito tempo, né? Tô falando em 5 anos. Tu ia em congressos, assim, referências no Brasil, tu olhava, era todo mundo de rosto igual. Era malar, era mandíbula, era um bocão, né? Um bocão que não tinha formato, né? Que aí ainda teve uma brincadeira esse tempo que botavam 2 salsichão assim na boca e realmente era o que acontecia. E tu via uma padrão, aí tu olhava, gente, essa pessoa tá igual, gente, essa pessoa tá igual. Todo mundo com a mesma face. Perdia a identidade. Hoje em dia não é mais o que está acontecendo. Quantos famosos que tem aí, ó, Sheila Carvalho, Graciane Barbosa, que estão removendo todas as harmonizações. Agora me esqueci o nome do que também, homem, que também fez e que tirou, Luca de Luca, não me lembro. Eu vi esse rapaz. Lucas Luca, né? E que estão removendo. Por quê? Porque colocaram demais, perderam o limite daquilo, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia, o que a gente quer? Harmonização facial. Tu vai valorizar o que tu já tem de lindo. Eu vou botar um pouquinho mais de lábio, eu vou botar um pouquinho mais de malar, por quê? Porque com o tempo, com o envelhecimento, a gente vai tendo um derretimento facial. A gente vai perdendo estruturas, tanto ósseas, dentárias, que muitas vezes acontece,
E também a tua pele, os teus coxins adiposos, a tua gordura, tu vai perdendo, vai derretendo. Ai, vai perdendo a gordura. Vai. Né? Mas a gente não gosta muito de perder a gordura facial porque a gente vai cair. Ai, eu gosto, Então, porque você minha bochecha, tu sabe. Então, eu vou falar uma coisa da bochecha que tu fala, né? Então, o que acontece? Tu tem que tratar de dentro para fora. Tu tem que repor colágeno, tu tem que fazer bioestimulador, tu tem que fazer alguns procedimentos que vão te harmonizar e não te demonizar, que eu digo, ou te padronizar com um perfil facial. Outra, talvez para mim eu possa fazer malar, mas talvez para ti não, porque tu já tem um pouquinho mais de maçã. Então, eu não posso determinar um paciente fazer todo o tratamento, mesma quantidade de ml de ácido, em todos os pacientes, né? Teve um caso, por exemplo, uma paciente que chegou, eu tô mordendo a minha bochecha, eu quero fazer bichectomia. Eu assim, vamos olhar, vamos analisar. Eu assim, não, teu caso não é de bichectomia. Tu pode fazer? Pode. Mas tu tá mordendo tuas bochechas porque tu tem ausência de 2 molares internos. Por isso que tu tá mordendo. Então, é isso que é importante, tu procurar bons profissionais que saibam o que estão fazendo, que vão analisar o teu perfil facial e que vão determinar, tu pode fazer isso, mas antes tu tem que fazer outro procedimento primeiro. Então, tu tem que saber com quem tu tá fazendo e o profissional te dizer, não, para aí, só um pouquinho, isso não pode, não vai ficar legal. Porque aí tu tem que entender o objetivo do teu paciente, mas tu também tem que ser muito realista e tem que ser muito profissional e dizer, olha, não vai ficar bom, porque até depois a pessoa não vai se gostar, né? Vai idealizar algo que não vai ficar bom. E hoje em dia as redes sociais também tem muito profissional não qualificado nas redes sociais e as pessoas querem ficar igual a outra, né? Mas é outro corpo, é outro perfil, é outro rosto, né? Outro. Sim. Eu digo que o profissional não pode querer só o dinheiro, né, do cliente. Acontece muito lá no estúdio, tipo, cliente que se deixar faz todo dia. Chega dezembro, elas se desesperam, que daí começa a esquentar e daí, tipo assim, enlouquecem. Aí a gente sempre pede ali um intervalo mínimo de uma semana, conversa, e tem umas que ficam bravas. A gente já perdeu o cliente porque, em tal lugar eu faço. E daí a gente tem que ser profissional pra, tipo, estabelecer, né, o limite. Acho que a E mesma coisa acontece acontece. muito também delas chegarem com uma foto de uma cliente que já faz um ano, por exemplo, já tem uma marquinha bem definida, já tem uma cor bem mais moreninha. Aí eu quero ficar da cor dela, Com uma sessão. uma sessão, sabe? Tipo, daí a gente explica que cada pele é uma pele, cada pessoa tem uma melanina diferente, Ou mas querendo fazer também um protocolo. A gente tem um protocolo de quatro sessões, né? E elas querem fazer, mas estão muito brancas. A gente nunca indica fazer de imediato, Os assim, né? mais potentes, mais né? potente. A gente sempre inicia com mais fraquinho até pra ativar a melanina, né? E não ficar vermelha, não ter problemas depois na pele, nada. Gurias, eu sou leiga nesse assunto e acredito que quem está nos assistindo em casa, por isso que nós sempre trazemos profissionais referências. E eu queria que a gente compartilhasse. Eu nunca fiz bronze, tá? Me bronzeio no verão e antigamente eu ficava bronzeada mais rápido. Hoje eu acho que também porque eu não fico muito exposta ao sol, a gente vai mudando hábitos, né? Mas tenho uma vontade, porque bronze é vida, né? Tu realça ali, é muito diferente. E a gente vê o resultado, tenho amigas, grandes amigas que fazem, tu vê assim que realmente fica muito natural e fantástico. Mas eu tenho algumas dúvidas, assim, porque antigamente o bronze era muito demonizado, até por uma questão legal, né? Era legalizado, não era? As máquinas clandestinas, tinha muito, assim. Como é que hoje está essa situação? Como é que é o procedimento de vocês? Como é que vocês fazem o bronze para chegar nesse resultado ideal ali, que a pessoa busca? A gente fala que é sempre um processo, né? Que principalmente as mais branquinhas têm que ter mais paciência. A gente começa ali aos poucos, dando os intervalos ali, com os protocolos indicados. Cada pessoa a gente indica, né, um protocolo diferente. E a questão ainda existe muito preconceito, né, no Brasil. Nos outros países é uma coisa super comum, bronzeamento tem até nas academias. Tu treina, vai ali, entra na máquina, faz teu bronze e sai pronto. Autobronzeador, né? Tu coloca um cartãozinho lá nos Estados Unidos, nas academias. Tu coloca um cartão, coloca teu biquíni e sai bronzeada. Nem precisa ter alguém acompanhando, sabe? E a gente foi mês passado num congresso em Salvador, que é o maior evento de bronzeamento do mundo. E foi bastante falado nisso. O médico explicando como que foram feitas os testes, né? Que a Anvisa usa até hoje, dizendo que é cancerígeno. E os testes foram feitos com ratos albinos.
Então é uma coisa bem louca, assim, que ainda tem muita gente que tem medo de fazer por conta dessa polêmica do câncer de pele. A imprensa, às vezes, joga isso lá e taca o pau nas bronzeadoras, que a gente é criminosa. Mas, assim, nunca foi provado nenhum caso de câncer de pele por conta do bronzeamento. A gente tem cliente que faz há 30 anos, né? Sim. E, tipo, nunca teve problema nenhum. Então, ainda tem gente que tem esse medo, mas a gente sempre tenta conversar e é uma coisa que tá melhorando. Mês passado até saiu algumas apreensões, até aqui por perto, de clínicas clandestinas. E daí a Anvisa veio com uma nova resolução ali, tentando parar, né, com o bronzeamento Sim. aqui no país. Mas daí já normalizou, já conseguiram as liminares, a gente já voltou com a nossa liminar também, então tá tudo certo de novo. Porque, E vai. infelizmente, no Brasil, né, os bons pagam Isso que eu ia sempre falar. pelos maus, Sim. como tudo nesse país, né? Sim, às vezes aparece anúncio ali no Instagram pra mim de lugares que fazem, tipo, sessões de 2 horas. Daí tu imagina, tu fica Meu nossas Deus, que sessões horror. são, tipo, 30, 40 minutos no máximo. E daí tem lugares que fazem, daí é óbvio que vai dar problema. E daí todo mundo paga por aqui. Eu iria falar o que tu falou, que os bons sempre pagam, os ruins sempre, os bons sempre pagam pelos bons, né? Não. Pelos ruins. Isso, Entendemos. porque que nem agora, que daí começou com essas apreensões de máquinas, né, em todo o Brasil, eles passam só as pessoas que dá problema, que vai em clínicas clandestinas, que daí dá algum problema na pele, ou fazer algum protocolo que não dá certo pra pessoa, e daí eles idealizam isso, eles passam na TV justamente isso, pessoas Tu sabe que eu tenho um relatando. caso, assim, bem sério, que com relação ao bronzeamento, vocês estavam falando que às vezes as pessoas não têm limites, né? Sim. Em tudo. Ai, quero bronzear, quero fazer amanhã de novo, quero fazer amanhã porque eu quero estar bronzeada. Eu tive um caso que fiquei sabendo lá, eu sou natural de Santa Maria, né? E lá eu tinha muito isso, as clínicas de bronzeamento. E aí tinha uma menina que queria se formar e queria estar bronzeada. Ela foi um dia numa clínica, às 8 numa, às 10 na outra. O que aconteceu com ela? Deu problema, né? Por quê? Mas ela fez o protocolo certo, ela foi num profissional, escutou vocês, por exemplo? Não. Ela foi indo e aí a pessoa que recebe, ela não Nem sabe. exatamente. Exato. E aí acontece um problema e aí se cria uma realidade que não existe. Se ela tivesse feito correto, é uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ela não teria tido teria problema. problema. Mas ela quis fazer às 8, às 9, às 10, às 11, acontece que Isso. dá problema. E tem muita gente que acha que é só ir lá, comprar ou alugar uma máquina e sair trabalhando. Não faz um curso, não tem nem noção de como é que funciona. E daí é onde dá muito problema Faz o também, curso na né? internet, É. joga no chat GPT. Tipo E isso. aí, por isso a importância, né, de quem busca esse serviço e quer realmente, porque é uma realização de um sonho, tu tá mexendo ali com a autoestima, tu tá mexendo, às vezes tem um evento, né, uma formatura, um casamento, mas tem que buscar profissionais de referência, tem que buscar o trabalho daquela pessoa, seja nas redes sociais, ou seja perguntando, fazendo alguns questionamentos, porque isso é muito importante, porque realmente vai ter inúmeros anúncios de inúmeros profissionais, mas tu tem que ir atrás, tem que ver as avaliações. Por isso a importância também da gente estar nas redes sociais, comunicando o nosso trabalho, postando aquela humanização do nosso cliente, pegando depoimento, mostrando, porque isso vai impactar, né, pessoas para conhecer o nosso trabalho. A prova social que a gente chama, né? Tem a prova social de que realmente vocês são boas, porque hoje em dia tem muita gente que parece boa, mas que não é, É verdade. né? Mas que cria todo... E aí não busca tratamento, não busca melhor produto, melhor equipamento, porque tudo isso faz toda a diferença, né? É a mesma coisa a Cláudia lá. Eu falo do Botox porque é só o que eu faço, porque eu nasci linda, assim. Ai, com certeza. O Botox, tem empresas e empresas de Botox, já saíram inúmeras reportagens sobre que eles diluem, profissionais que diluem o Botox para render, para fazer, e aí a pessoa tá ali achando que é uma coisa e é outra. Então, é necessário que a gente busque a informação e busque os melhores profissionais, né? E por isso que nós estamos aqui hoje para reconhecer esse trabalho de vocês, para divulgar esse trabalho de vocês, para que as pessoas possam entender que aqui no nosso litoral, e isso a gente sofre muito também, que no litoral não tem bons profissionais. Vou a Porto Alegre porque eu não tenho alguém que possa fazer, né, o meu botox, a minha estética e a mesma dentista, ou fazer um bronze. Antigamente não tinha, mas hoje tem, né? Hoje tem, então a gente tem que reconhecer e valorizar, porque nós buscamos esse estudo, nós buscamos essa
qualificação, essa profissionalização. Então, as pessoas têm que conhecer que aqui na nossa região tem muita gente boa, tem muitas mulheres boas, muitas excelentes mulheres, excelentes profissionais, para você que está em casa e acompanha o trabalho das gurias. E assim, não é mais então só verão, gurias, é inverno e verão o bronze. Porque é que nem elas dizem, né? Um vício. Tu faz uma vez, até tem cliente que chega, mas eu vou fazer só uma sessão, daí eu já penso, né? Tá, não vou contar. Aí daqui a pouco ela chama, aí quero fazer mais uma. E assim, tipo, vicia, né? E é uma coisa muito legal também, que o marido, ele normalmente não dá bola pra cílios, unha, mas o bronze, eles não deixam mais ficar sem. Aí, tipo, tem alguns que pedem pra esposa, tem a esposa mais tímida, por exemplo, e por ela não faz. Aí ele chama a gente, compra, dá pra ela de presente, ela vai e faz a primeira vez. Homens que estão nos assistindo, vale bronze agora pro Dia dos Namorados. Olha aí, ó, ideia de presente fantástica. Vai dar um up no seu relacionamento. Ó, o pessoal aqui dos bastidores se empolgou. Vai dar um up no... querendo fazer o bronze agora. Gurias, eu quero um horário, pelo menos. Quero um horário, tá? Deixa eu ver se a gente arruma um namorado. Vai ter que ser. Não, e daqui a pouco começa a desbotar e eles mesmo mandam elas voltar lá pra retocar, porque eles ficam exigentes, né? Se fica a marquinha desbotada, eles já não gostam, já mandam elas voltar lá pra retocar. Aí, como é que funciona? É deitada, é numa máquina? Eu tenho essa curiosidade, assim, porque eu sou meio claustrofóbica, não gosto daquela coisa pra fazer ressonância, nunca mais na vida falei isso num programa anterior. Não, gente, só sedada que eu não entro. Nem veio, é 10 minutos, não fico. Como é que funciona esse procedimento do A bronze? gente tem uma máquina em pé, que a gente comprou agora ano passado, a gente conseguiu comprar outra máquina daí. E temos a deitada. A deitada, ela não fecha totalmente, ela fica umas partes abertas. E a em pé também, a gente deixa abertinha com ventilador. Pra ser mais confortável, né? Isso. Tem algumas máquinas, principalmente as deitadas, que fecha totalmente. Que daí tem cliente que fala, ai, não é aquela que é um caixão, né? Mas a nossa não, fica uma parte aberta, assim, então é mais tranquilo. E daí agora, em novembro, a gente comprou a de pé. E daí tem muita cliente que acaba gostando mais da de pé, até por ser mais rápido. Ela é mais potente do que a deitada, daí, tipo, a sessão é de 18 a 25 minutinhos Olha só. só. Daí, hoje, como a gente vive na correria, quanto mais rápido, melhor, né? Daí acaba a maioria optando, assim, por a... E muita gente também já se baseou no filme O Premonição. Todo mundo Elas chegam falando já do filme Premonição, que daí morreu na máquina queimada, não sei se foi justiça, nunca. Todo mundo chega falando desse filme, eu odeio esse filme. Que pega fogo com uma pessoa dentro da máquina, e daí todo mundo chega falando do filme. Daí eles perguntam, tá, mas se faltar a luz, vai abrir a máquina? Daí a gente, sim, porque a nossa máquina deitada, a gente consegue abrir ela mesmo se faltar luz, né? Ela não tem uma trava, nada. Claro. E aí tem o tempo também, né? Ela não fica lá, no caso, 50, uma hora. A gente deixa 30 minutinhos, ela desliga automático. Ou seja, ninguém vai pegar fogo. Ninguém vai tostar, tá ali, não ficar só de lá linda. Gurias, e assim, Cláudia também, quando vocês lidam com todos os tipos de mulheres, perfil, corpos, e hoje, o que vocês sentem, assim, nesses atendimentos? Como é que estão essas mulheres? Elas estão se cuidando, elas estão se valorizando, ou elas ainda têm essa dificuldade em se priorizar, em se colocar em primeiro lugar, essa autoestima? Como é que tá, Cláudia? A saúde mental lá? Eu ia te dizer que pós-pandemia, a saúde mental tem que ser muito tratada hoje, né? Eu digo que a gente tem que ter tempo na vida da gente de qualidade, né? A gente tem que se priorizar. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido normalmente com as mulheres, né? E talvez algum nicho de mulheres se priorize. Mas eu recebo muito paciente, porque eu estava fazendo isso pelo meu filho, porque eu estava fazendo isso pelo meu marido, porque eu estava fazendo não sei o quê, porque eu realizei um sonho do meu marido, ou um sonho do meu filho. Tá, e tu ficaste aonde nesse tempo? Onde tu te encontrou nesse tempo? Tu foi te deixando para depois? Eu assim, não. Hoje em dia, eu incentivo mulheres, e não só mulheres, pessoas. Gente, tu tem que ser a tua prioridade. Se tu não estiveres bem, como que tu vai ajudar o teu filho? Como que tu vai ajudar o teu marido? Como que tu vai ajudar a tua amiga? Tu tem que estar em primeiro lugar.
Então, eu hoje, além de estar me priorizando, eu incentivo mulheres e pessoas a se priorizarem. Porque a gente tem que estar bem para poder te dar a mão e tu caminhar junto comigo. Então, o meu pensamento, mas eu digo que as mulheres, principalmente, os homens se priorizam mais, tá? Mas as mulheres, elas têm se deixado um pouquinho de lado. E eu digo que a gente tem que incentivar e trabalhar isso, tanto na nossa mente quanto na mente das mulheres, para a gente ser primeiro lugar. Primeiro eu. Exatamente. E depois Primeiro eu eu. de novo. Segundo eu. Terceiro eu. E aí, trouxe esse assunto porque hoje a gente tem uma psicóloga que participa aqui conosco do nosso podcast, maravilhosa, Aline Rossoni. E ela, sim, é profissional, é psicóloga, é terapeuta, mas vocês atuam quase como terapeutas das pacientes de vocês, né? Então, ali nesse acompanhamento semanal e elas buscam em vocês essa referência porque vocês elevam a autoestima, vocês trazem a realização de um sonho. Mas eu vou convidar, então, a nossa profissional, a Aline, para realmente trocar uma ideia com vocês sobre isso, sobre essa importância de se priorizar e como que a gente pode trabalhar isso em outras mulheres e até na gente, porque não tem... Todos os dias a gente acorda bem, tem dias e dias, mas todos os dias a gente tem que sair dando o nosso melhor, sendo 1% melhor do que ontem e sempre buscando um sorriso no rosto, buscando, porque a gente vai estar ali trabalhando com o sonho das pessoas, com a autoestima. A gente não pode estar ruim, a gente não pode estar num dia ruim, a gente não pode, né, se permitir ter esses momentos assim de crise existencial que às vezes a gente tem, porque a gente está ali impactando sempre positivamente a vida de outra pessoa. E aí eu vou convidar então ela maravilhosa, nossa psicóloga, para trabalhar um pouquinho isso conosco, para a gente bater esse bate-papo leve, como que ela pode nos ajudar para que a gente impacte positivamente outras mulheres e aí tenhamos essa grande rede de relacionamento humanizado, positivo, esse acolhimento umas com as outras. Vem para cá, Aline Rossoni. Boa noite, audiência do Litoral na Rede. Que prazer estar aqui hoje, ainda mais belo, né? Este encontro com mulheres aí poderosas, maravilhosas, para falar de um tema crucial no nosso universo, que é saúde, bem-estar, qualidade de vida, beleza. Que assunto gostoso. Porém, né? Como também trabalho muito em consultório, o que eu tenho percebido e tenho me preocupado? Existe um grande fenômeno hoje chamado comparação entre as mulheres. Isso tem trazido um pouquinho de trabalho aí para a gente, né, da psicologia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas se espelham, e isso é muito bom, né, em outras mulheres, em outros estilos de rosto, de corpo. Mas nem sempre isso se ajusta à nossa realidade, né? Por exemplo, eu sou pequenininha, né? Não adianta eu querer uma coisa de um mulherão. Então, eu também tenho que entender meus limites. E eu percebo que isso traz hoje um sofrimento para as pacientes. Nossa, mas eu não sou assim. E o Instagram lá bombando, né? Eu queria ter esse cabelo, eu queria ter essa cor, eu queria ter essa boca. Então, é um desafio para nós da saúde mental poder fazer com que essa mulher hoje compreenda que ela tem recursos, sim, para melhorar, para ficar mais bela, como a Cláudia falou muito bem, potencializar aquilo que já existe de belo, mas também entender que existem algumas limitações e existe uma característica, um biotipo a ser respeitado. Vocês concordam? Sim, com certeza. Então eu queria entender um pouquinho, principalmente no universo da Cláudia, né? As meninas não têm tanto isso porque o bronze é o bronze, eu acho que serve para todas, né? Inclusive, tô só pela minha sessão. E, Cláudia, como é que é para ti poder trabalhar isso no consultório de uma maneira sutil, de uma maneira cautelosa, para que a pessoa compreenda, né? Que nem tudo é possível. A gente pode sim extrair o que é de melhor, mas também a gente tem que respeitar algumas peculiaridades. Na verdade, assim, ó, tudo começa pelo conhecimento.
Tu tem que ter conhecimento do perfil de cada paciente. E eu não digo só o perfil psicológico. Eu digo o perfil estético dele. Cada paciente tem um perfil facial. Eu não vou poder colocar preenchedor em paciente que já é preenchido, já é sustentado. Porque eu vou deformar aquele paciente. Eu estava falando há pouco tempo, né? Que existia antes uma padronização facial, onde todos os rostos eram iguais. Era todo mundo quadrado, todo mundo com malar, todo mundo com boca. Hoje não. Hoje a gente está buscando melhorar isso. Muitas pessoas retirando. Então, tu tem que saber o que eu vou sustentar uma boca da Angelina Jolie? Não, porque o meu perfil não quer aquele. Daí chega às vezes um paciente, eu quero a boca igual a da Cláudia. Meu amor, a boca da Cláudia tem 3 ml. Tu é pequenininha, eu não posso colocar 3 ml em ti. Eu tenho que colocar ver como é que vai ficar e depois ir harmonizando. Te harmonizando, né? Aproveitando a beleza que tu tem para te melhorar, te sustentar, te hidratar, porque a harmonização facial, ela não é só mudança não do teu perfil, mas ela não é só melhora do teu perfil. Ela é também hidratação da tua pele. Às vezes a gente coloca 1 ml numa boca só para hidratar, só para ela ficar bonita, porque com o tempo, com o envelhecimento, a gente vai decaindo, né? E a gente só vai melhorar o que tu já tem. Mas tem muitos pacientes que chegam no consultório querendo algo que não existe. E acontece, Cláudia, de ter que refazer o trabalho de alguma coisa lá atrás que não deu certo em algum paciente? Acontece casos, por exemplo, do paciente que ou não gostou do formato do lábio que ficou, quer remover. Pacientes meus, assim, que eu iniciei a harmonização, eu não tive, tá? Não, eu digo lá atrás, que foi num outro profissional, porque Sim, eu atendo existe. Profissionais da área que vivem isso e ainda Existe. brincam, né? Existe. Brincam com uma comparação. É tipo obra. É melhor começar do zero do que refazer uma coisa que alguém fez e não deu certo. Eu acredito que nessa área também pode acontecer. Mas eu digo assim, ó, às vezes, eu nunca, e eu tenho isso como perfil, tanto de pessoa quanto de profissional, eu nunca avalio ou falo do trabalho que algum colega fez. Por quê? Eu não sei o que o paciente pediu para ele, né? E às vezes o paciente, não, eu quero mais, pode colocar. E às vezes o profissional que não tem, talvez, tanta gerência sobre isso e posicionamento, acaba fazendo. E às vezes é o paciente que quis aquilo. E insiste, como as meninas falaram ali, né? O que a gente diz assim, ó, o que é? Queixa, qual é a tua queixa principal? Eu vou fazer botox em ti, eu vou fazer olheira, eu vou fazer não sei o quê. Não, Cláudia. Pode fazer tudo isso mas mesmo. o que tá me incomodando é essa pinta que eu tenho aqui. Então não sou eu que vou determinar o que o paciente quer. Ele vai me passar a queixa principal dele e eu vou dizer, olha só, para isso eu posso melhorar aqui e fazer isso e fazer aquilo. Então eu não posso chegar dizendo, faça isso, 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 isso. Não sou eu que vou determinar. É tu que vai me falar a tua queixa. Qual é a tua dor? Exato. Entendeu? Então eu tenho que saber qual é a tua dor para saber como que eu vou poder te ajudar na cura dela. Exatamente. E às vezes a pessoa chega com um perfil, digo, não, tu tem que fazer isso, isso, isso. Não, para aí, o que tu quer que eu faça? O que te incomoda? É o teu sorriso? É o teu lábio? Então, eu sempre digo que cada paciente que a gente atende e cliente, ele vem com uma história, ele vem com uma bagagem, ele vem com uma dor. E tu tem que saber identificar essa dor dele para tentar resolver da melhor forma dentro da tua atividade. Ouvindo a Cláudia e lembrando dos casos de consultório. Eu tive uma paciente que o sonho da vida dela era tirar essas marquinhas aqui, né? Essas malditas marquinhas no meio aqui entre os olhos. E, nossa, ela economizou, ela guardou e conseguiu, amenizou muito. E, meu Deus, como isso faz diferença na saúde mental da pessoa. Sim. Quando ela consegue mudar, é um detalhe. É uma marquinha, mas é uma marquinha que para ela deixava mais recolhida, evitando fotografia, evitando uma exposição, maquia, não fica tão bonito. Então, muda muito. É só um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença na qualidade de vida da pessoa. Então, estética e autoestima não são a mesma coisa, mas elas andam juntas. Muito juntas. Porque a pessoa estar se sentindo bem na própria pele, meu Deus, já é meio caminho andado para ela se sentir empoderada, feliz,
conseguir conquistar as outras coisas da vida, porque a gente sabe que imagem tem um peso. Tem. E quando a gente fala de imagem, não é só a beleza em si, mas é um conjunto. Ela estar bem, se sentindo bem, podendo melhorar alguma coisinha e outra. Não é querer uma transformação. Porque a transformação é a mudança daquilo que ela é. Então, perde a identidade. Mas a gente poder reforçar aquilo que a gente já tem. Meu Deus, isso é sonho, né? E a Cláudia também falou de envelhecimento. É algo também, é pauta de consultório. A grande dificuldade que nós mulheres temos de envelhecer. É ou não é verdade? Muito. Né? Muito. E como é As gurias difícil. são jovens. As meninas Mas a gente que já tá um pouquinho rodadas aí, né, na estrada. Experiente, eu digo experiência. Nós que somos mais experientes. A minha avó tinha um termo assim, gente, as meninas não conhecem, talvez a Cláudia conheça. Já não cozinha mais na primeira fervura. Ih, meu Deus do céu. Então, essa pauta, bota na pressão e a gente dá um jeito. Tem sido também muito frequente, porque a sociedade não deixa a mulher envelhecer. Verdade. Envelhecer é um crime, envelhecer é feio. Então, isso também tem sido muito conflitante para o universo feminino, principalmente em termos de consultório e saúde mental. Então, o que a gente tem que entender, e nós, né, dessa área, podemos fazer? Claro, lutar contra algumas coisas do envelhecimento. Eu não preciso ter a marquinha, né? Mas vai chegar um momento que essa marquinha vai ficar mais tempo, né, Cláudia? Com certeza. Tu vai conseguir né? Até postergar o postergar, envelhecimento, né? Gerenciar, eu diria. Tu Boa, consegue gerenciar. gerenciar o teu envelhecimento. Mas a gente não pode evitar. Então, aquilo que a gente não pode evitar, a gente procura amenizar. Então, é um desafio nosso da saúde mental também fazer com que a mulher aceite o processo de envelhecimento sem tanto sofrimento. Por isso que a gente tem aí, né, essas mulheres para ajudar. Eu ajudo lá na cabeça delas para que elas aceitem, nós possamos aceitar melhor. Mas vocês aí com uma corzinha bonita, um botox, um preenchimento, para que a coisa seja mais leve. Porque não é fácil, a gente sabe que não é. A sociedade não aceita, né? Fio branco, qual é o homem que é julgado porque tá com um fiozinho branco na cabeça? Você conhece algum? Não. Mulher, experimenta, né? O homem até diz que é charmoso, tem um cabelo branco. Exato. Agora experimenta, Cláudia, né? Nossa, apareceu lá com um fiozinho branco. Nossa, não, volta pro salão. É muito diferente, É difícil, né? Então, existe, né, uma pressão muito grande para que a mulher tenha uma boa imagem, não seja julgada, porque se tu faz muita coisa, meu Deus, né? Tu tá muito artificial. Se tu não faz nada, tu tá desleixada. Opa, como lidar com tudo isso? E às vezes eu digo assim, né, que as mulheres, nós mulheres, muitas, também são muito cruéis umas com as outras. Sim. Né? Elas avaliam, por que tu colocou 13 ml na tua boca? Ou então, por que tu tá fazendo bronzeamento toda semana ou todo dia, né? E nós somos cruéis, eu digo, tá, mas por que ela tá falando aquilo? Porque realmente eu estou feia ou porque ela quer fazer e não pode, né? Ou não se prioriza. Porque eu digo assim, não é questão de dinheiro, mas nós temos que nos considerar, na minha opinião, né? Não sou psicóloga, mas sou dentista, escuto muito, mulheres de alto valor, né? Nós somos mulheres de alto valor. E eu não estou dizendo alto valor financeiro, eu digo alto valor de cuidado. Exato. Né? Alto valor de cuidado. Então, eu acho importante, por exemplo, ela que me incentivou a primeira vez a fazer um bronze, vocês sabiam disso? Não, só em olhar pra ela, tu já quer marcar o bronze. Sofrer bullying. Ela, E mais espumante na casa dela aí. Ah, que E daí ela bronzeada, a Gabi bronzeada, todo mundo assim, gurias, que vamos lá, vamos. Ela foi a primeira que me... E, gente, depois que eu fiz, eu nunca mais parei. Muda, porque aquilo Cláudia. é autoestima pra ti, ela melhora a tua autoestima, melhora... Nossa, Tu te gente, enxerga diferente. tu te né? enxerga diferente. É o que as clientes dizem. Eu não enxergo celulite, estria nada, eu só enxergo a minha marquinha. Exatamente. E é bem isso. Exatamente. Celulite, Real. o que é isso? Que isso? Tô sabendo. Não lembro. E a pauta, né? Quando se fala de saúde mental, beleza, estética, a gente vai longe. Mas, meninas, ouvindo a trajetória de vocês ali, e parabéns pelo encorajamento, pela realização de um sonho, por sair de A para B, sair de CLT, nada contra a CLT, mas vocês quiseram algo melhor para a vida de vocês, empreender, fazer gestão. Como é que foi esse processo? Em termos de saúde mental, em termos de vida emocional, como foi? Porque não é fácil,
né? Tu sai de algo que é tecnicamente previsível, né? Numa caixinha, para algo onde vocês vão ter que dar conta de tudo. A gente não tinha plano B, na verdade. Era fazer Tinha o que dar plano A dar certo. certo e foi indo. E a gente permaneceu 1 ano no nosso emprego, né? Eu permaneci 1 ano no meu, trabalhando, e ela fazendo as marmitas. E Na verdade, a gente saiu da zona de conforto, né? Que ali É. a gente trabalhava de CLT, por mais que não fosse o que a gente queria, não estava totalmente satisfeita, assim, com o trabalho na época. Mas foi tudo muito novo, assim, muito desafio, né? Todo dia a gente tem desafio até hoje. Mas teve momentos que deu bastante medo. medo. Teve uma vez que eu achei que a gente ia ter que desistir um mês, que foi muito difícil. A nossa mãe que emprestou um dinheiro pra gente poder pagar o aluguel. E daí foi bem desesperador, assim, mas daí quando uma desanimava, a outra ia lá, animava. O bom da sociedade foi isso. Sempre Que maravilha, eu fiquei É. imaginando, né? As irmãs, uma apoia a outra. Quando uma Sempre. cai, a outra levanta. Sempre. E isso acabou unindo mais a gente como irmã também, né? Teve épocas ali que ainda bem que uma tinha a outra. Sim. Então, Que eu lindo acho isso. Que que lindo! Que lindo! E foi isso, assim. Daí hoje, graças a Deus, a gente também sempre teve muita fé em Deus. Eu me batizei recentemente, né, na igreja evangélica. A gente, antes de abrir o estúdio, foi revelada que Deus tinha grandes planos ali para nós e a gente seguiu cegamente, só confiou nele e deu tudo certo. Amém. Quando a gente achava que não ia dar, vinha um obreiro da igreja, orava por nós e respondia as nossas orações ali, coisa que só a gente sabia mesmo. E dizia que era para continuar. Até teve uma vez, nesse mês que a gente achou que ia ter que fechar, desistir, a gente estava no culto assim e veio a obreira e orou por mim e falou que Deus estava mandando a gente ser forte e corajosa. A gente tem até tatuado essa Nossa, frase. nossa. Seja forte, Seja corajosa. forte e corajosa, que Impactante. a promessa era muito grande, que a gente não podia desistir. E no Na mês outra seguinte, semana já lotou a agenda e muito atendimento. Nossa. tipo, num gente mês a gente achou conseguiu. que ia ter que fechar, daí no outro mês a gente conseguiu pagar as contas atrasadas e sobrou, assim. Uhum. Daí foi a resposta que a gente Tá ali a no caminho resposta, certo. né? Mas eu Veio diria rapidinho. Que é um desafio sempre, né? Tu Sim. vê, eu tenho consultório há 22 anos, vai fazer 23 anos, e tem um mês que tá ótimo, tem um mês que tá mais ou menos, tem um mês que tu paga para trabalhar, é normal. Isso faz parte. Eu sempre digo assim, não, para aí, só um pouquinho, Deus provê. Deus provê. Eu também, eu não faço parte de igreja, mas eu creio muito em Deus. E eu acho muito importante a gente ter essa crença e acreditar. E eu sempre falo, tá ruim? Deus provê, Deus provê, Deus provê. Quando eu vejo, realmente aquilo acontece. Eu acho que quando tu tem a fé, quando tu acredita, acaba acontecendo e acontece. E a importância de não reclamar, né? A gente não pode reclamar, a gente tem que estar ali buscando ter fé que vai melhorar e as coisas acabam fluindo. Quando a gente acha que tá difícil, daqui a pouco já melhora e assim é a vida do Eu empreendedor. tenho uma frase que falou reclamar, né? Eu escutei em algum lugar que reclamar é clamar 2 vezes. Isso. Então, cada vez que tu reclama, tu está pedindo aquilo 2 vezes. Então, assim, vamos parar de reclamação e vamos só pra frente. E é um dos principais pontos de um empreendedor de sucesso. É realmente transformar aquele limão ali numa limonada e tocar ficha. Porque desafio, problema, limitação, todo dia vai ter. Todo dia. Todo dia. É diferente tu trabalhar para alguém numa empresa onde tu tem um problema, mas tu tem às vezes um reforço ali, né? Algo te dando sustentação. Agora, quando tu é dono do teu negócio, tu tem que resolver, a situação é outra, A né? responsabilidade é A tua, né? responsabilidade é toda tua. Então, realmente, empreender é para os fortes. Não é à toa que tá aqui, né? As meninas melhores do ano. É fácil. Na sociedade, a gente sabe que o legal é quando existem aquelas diferenças que fazem com que a coisa aconteça. Normalmente, um é mais racional, outro é mais emotivo, um mais coração. Outro... E aí, nessa relação aí de sociedade, quem é mais razão e quem é mais emoção? Eu acho que eu sou mais a razão. Mas eu não sou muita emoção também. É, Acho que as duas é razão. Opa, que legal. E que bom ouvir, né, essa questão até da irmã, que reforçou até a irmandade, né? Essa coisa do afeto, do amor. Aproximou muito mais depois que a gente virou sócias, né? Uhum. E hoje a gente, tipo, é quase a casca de bala mesmo. Hoje ela tá,
você me chamou ali, eu até perguntei, tá, pode ir as duas? E elas, Claro, deve. Deve. ainda falei pra Vitória, né? Ai, tomara que seja as duas juntas, porque onde uma tá, a outra tá, e agora virou hábito, né, da gente fazer tudo meio E a que empresa junto. são vocês, né? Não tem como tirar uma, né, do papel da E o outra. nosso foco daí tá sempre lá, sabe? A gente tá sempre conversando, sempre buscando melhorar alguma coisa, sempre em busca também de novos cursos, se aperfeiçoar. Então, Trazer novidades também pro que estúdio, as né? clientes são assim, né? Elas querem sempre algo novo. Claro. Tem que estar sempre inovando, sempre Protocolo trazendo um novo. produtinho novo, uma coisa nova. E é legal porque desafia a gente a buscar, a aprender cada vez mais, Sim. a estar mais preparado, mais capacitado e cada vez mais poder trazer para o nosso cliente aquilo que existe de melhor. Que coisa boa, né? Nossa, eu E tô eu- oferecendo é. para o meu cliente algo de qualidade. E eu digo assim, ó, que pra gente estar no topo, a gente tem que estar sempre em movimento. E estar em movimento é sempre estar buscando. As meninas, eu acompanhei vocês no congresso na Bahia, foi na Bahia. Lindas, maravilhosas, foram pra praia também, Ah, se que divertiram um pouco, delícia! tiveram um tempo de qualidade e ainda se prepararam cada vez mais, né? Então eu digo que a gente tem que estar sempre em movimento. E se manter em movimento e no topo não é fácil. A gente tem que estar sempre correndo atrás, indo atrás de curso, Gente, cada vez que eu faço Botox há mais de 10 anos, cada vez que eu faço um curso novo, eu aprendo alguma coisa diferente. Um ponto diferente. Daí, vão me dizer que o curso de internet 299 para aprender a fazer Botox vai ter o conhecimento. É por isso que estava falando das diferenças de profissionais, diluição, e é isso. E tem muita gente que trabalha com isso com curso de internet. Como tem que ter cuidado, né? O barato sai muito caro, né? Essa frase faz todo sentido, né? Porque muitas vezes a pessoa leiga que não entende, ela cai naquela fantasia achando, que legal, tá ali um preço ótimo. E não entende o que tem por detrás de um procedimento, né? Todo um estudo, todo um processo, um produto de qualidade que torna o produto naquele valor ali, o procedimento naquele valor. Só que o leigo não entende isso. Mas, meninas, foi um prazer enorme. Agendei com as 3. Saio daqui com a minha agenda, né? Semana da Beleza. O pacote da beleza a gente pode criar aí, né? Com os profissionais. Acho que vai ser um sucesso. Muito obrigada pela atenção, por compartilharem as experiências e as histórias de vocês. Foi um prazer. Muito legal. Prazer é nosso. Até em breve, bem breve. Gente, que bate-papo incrível com a nossa psicóloga. Ela é maravilhosa, né? E nada como ter esse olhar profissional. Vocês desempenham um papel fundamental na vida das pacientes e dos amigos de vocês, mas ter esse olhar profissional, ele nos traz um outro parâmetro, assim, né? Novas possibilidades, né? A gente passar a se entender um pouco melhor para poder entender as outras, e é por isso que a gente tem ela como parceira aqui. A gente iniciou o quadro com a Aline. Aí depende de cada empreendedor, de cada assunto, de cada episódio, mas um dos primeiros episódios era Se Surtar, Fale, né? Porque os empresários, os empreendedores desse país têm alguns momentos de surto, né? Nem Não tudo tem são como não. flores, assim. Principalmente dia 20, que é quando chega o dia do imposto, do pagamento do imposto. É o dia de surtar ali, né? Dos empresários. E é sempre legal trazer profissionais, referências e gabaritados e com experiência para fazer parte desses nossos encontros, porque só tem a crescer, a somar, a compartilhar, a fazer essa troca. E a Cláudia falando ali, né, com a Aline, eu achei fantástico. Nós somos mulheres de alto valor. Gente, vamos incorporar isso, né? Arrasou, foi assim, ó, somos mulheres de alto valor, e não é alto valor financeiro, é alto valor espiritual, é alto valor de cuidado. Nós somos pessoas que dá gosto de ter perto. Eu adoro ficar perto de ti, Somos né? mulheres de alto valor. De alto valor. Achei sensacional. As meninas também falando de toda a trajetória e dessa parte, desse vínculo de irmãos, assim,
que transcende as relações familiares e aí foi para a relação profissional e vocês continuam mantendo todo esse sentimento e todos esses princípios e valores que foram ensinados pela família, pelos pais de vocês. Isso, gente, não tem dinheiro, não tem podcast que pague, né, tudo isso que a gente está vivendo aqui, tendo essa experiência que essas 3 mulheres estão nos proporcionando. Para finalizar, nosso encontro tá muito bom, tá muito bacana, mas é segunda-feira, o pessoal tá em casa, né? Eles não aguentam mais de 1 hora ficar aqui nos escutando. A gente tem assunto para muito tempo, mas aí vocês têm que marcar de ir lá na clínica da Cláudia, né? Consultar, fazer a sua limpeza, sua consulta periódica com a nossa dentista, ou realizar seu sonho de fazer aí o procedimento, ou marcar um horário lá com as meninas e continuar esse bate-papo, que eu tenho certeza que isso vai passar das relações profissionais e se torna já uma relação de amizade, um vínculo muito bacana. Cláudia, fala para nossa audiência o que a doutora Cláudia oferece ali na clínica, endereço, redes sociais, como é que tu pode fazer, tu que é uma apaixonada por sorrisos, Eu sou. como é que tu pode fazer aí para melhorar a vida de quem está nos ouvindo? Eu digo que eu sou especialista em fazer você sorrir, né? Seja cuidando do teu sorriso, seja cuidando da tua harmonização facial. Então, a minha rede social é doutoraclaudia.ataide, Instagram e também o Face. O meu consultório é no Imbé, eu tenho consultório lá há 23 anos, na Avenida Paraguaçu, 1394. Espero vocês lá para conhecer meu trabalho, tomar um espumante comigo no sábado, né? Tô sempre lá disposta a receber, a conversar, a acolher, porque acho que o nosso tratamento começa no acolhimento, né? E é importante a gente sentir a dor do outro, e cada dor que a gente cura também um pouquinho da nossa. Então, convido vocês a estarem lá, as meninas também, e também todo mundo que está nos assistindo. Coloco o meu trabalho, a minha amizade e o meu sorriso para todos vocês. Obrigada. Ai, que arraso. Gente, nós estamos aqui com mulheres de alto valor. Eu adorei isso. Orar agora. Vocês vão escutar muito por aqui nas nossas redes. Meninas, onde que fica a clínica, o espaço de vocês? Divulguem, redes sociais, como é que funciona, promoção para quem está nos assistindo. Vamos lá. A gente vai liberar um cupomzinho de 20% para quem está nos assistindo. Em qualquer procedimento, qualquer protocolo do bronze. O nosso espaço ele fica em Tramandaí, na rua 15 de novembro. Do lado do Winter, bem na esquina da Caixa, ali, bem fácil de se localizar. A gente trabalha também com massagem no estúdio. Temos uma parceira ali que já está há anos com nós também, que trabalha com todos os tipos de massagem. E bronze, né? Muito bronze. Protocolo para todos os tipos de pele, objetivo. Tem aquela cliente que até ontem atendi uma que ia para Cancún e precisava de uma que já desse um bom resultado. A pele dela já era mais preparada, podia fazer um mais forte. Então, ela já foi super bronzeada para arrasar na viagem dela. Gente, cupom de desconto 20%. Usem aí o cupom podcast Melhores Empresários. Você que está em casa, podcast Melhores Empresários, 20% de desconto. Eu vou lá fazer, hein? Já vou agendar. Eu digo assim, gente, como que eu não fiz? Agora a gente está entrando no mês, terminando o mês das mães, iniciando o mês dos namorados. Eu tô com valores incríveis de botox e preenchimento e não falei. Então, gente, fica a dica para os homens que estão nos assistindo. Presente agora pro Dia dos Namorados, tá? Harmonização com a doutora Cláudia. Por favor, meu futuro namorado queria um botox. Não, bom namorado? A gente não tem tempo, é muito podcast para gravar, é muito treinamento, não dá tempo. Mulheres de alto valor têm tempo. É bem fácil assim. Não dá tempo. Então, gente, não percam essa oportunidade. E você, mulher, vai lá, se presenteie, se invista na sua autoestima, na sua beleza. Isso muda o nosso dia, muda a nossa semana. A gente produz mais. E assim, ó, tem que ter fé que realmente tem algo maior que vai prover, que vai agir por nós ali, sendo Deus, ou cada um dentro da sua crença. Mas, Cláudia, divulga aí teu botox, preenchimento, o que a gente vai fazer? Muitas promoções agora para o mês de junho. Tem valores bem legais, assim. Agora,
antigamente, agora teve uma resolução nova aí, que a gente não pode muito falar em valores, né? Mas pode me chamar ali, me seguir na rede social, que vocês vão ver, tem alguns valorzinhos incríveis lá que... E não Pacotes é totais. despesa, é investimento tem flexibilidade de pagamento, tanto na clínica quanto com as meninas. É um investimento realmente na nossa autoestima que muda tudo, muda a saúde mental, muda tudo, né? Meninas, redes sociais. O nosso arroba é @Estúdio Damiane Bronze. Só chamar lá e falar que assistiu o podcast, que vai ter 20% de desconto em qualquer procedimento do estúdio. Muito bem. Gente, foi sensacional esse bate-papo. Eu quero muito agradecer a você em casa que nos acompanhou, ficou conosco nessa noite de segunda-feira, aqui no Litoral na Rede, nesse canhão de audiência que hoje trouxe essas mulheres de alto valor. Essa pegou agora, né? Gente, anotem que vai virar bordão para as mulheres desse podcast que vierem aqui. Muito obrigada para você que ficou conosco. Siga suas redes sociais aqui das nossas convidadas, doutora Cláudia Taide. Siga as redes sociais ali do espaço Damiane, Estúdio Damiane. Comunica Litoral na Rede, nos acompanhe, mande sininho, mande na rede social. Tem dúvidas do procedimento, tem dúvidas, quer saber valores, mandem lá para as meninas. Tem dúvidas sobre o nosso programa, sobre a nossa dinâmica, como é que funciona para você estar aqui conosco nos melhores do ano? Vocês já sabem, tem que ser referência, tem que ser inspiração. E aí a sua empresa pode estar aqui conosco, participando desse seleto grupo que faz o Litoral acontecer. Muito obrigada. Obrigada. Estamos juntos aí na próxima semana, no nosso evento de sommelier do Melhores do Ano, que vai ser Não vou poder espetacular. Cláudia já tem agenda numa especialização, porque ela nunca para de se especializar e de buscar conhecimento, mas teremos outros eventos. Outros, com certeza. Acompanhe nossas redes sociais, tem muita coisa boa em 2025. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e até o próximo Melhores Empresários. Primeiro podcast Melhores Empresários.